Bom, aqui. No livro de Jó, capítulo 33, a partir do verso 12. Novo Testamento na linguagem de hoje, né? Quer dizer, nova tradução na linguagem de hoje. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Porque você acusa Deus afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Deus fala de várias maneiras, tá vendo? De noite na cama, quando dormimos, um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou visões. Então a gente sonha, Deus fala através de sonhos e de visões. Visões também é sonhos. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar, para que não nos tornemos orgulhosos. Então, em sonhos, ele fala de uma maneira para a gente deixar de pecar e não nos tornarmos orgulhosos. Assim ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. Quando uma pessoa fica doente, quer dizer que Deus está falando com ele, né? Só que a gente não dá atenção, né? A gente não quer escutar. Então, toda vez que a gente ficar doente, a gente tem que ver que Deus está querendo falar com a gente. Para quê? Porque a gente está fazendo alguma coisa errada, né? O doente, ele perde apetite e não quer nem ver as comidas mais gostosas. Quando a pessoa fica doente, não tem vontade de comer. Essa comida é gostosa. Quando a pessoa fica doente, não tem vontade de comer mesmo, né? Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. A pessoa vai adoecendo, vai ficando magro, igual eu fiquei aquela vez, né? Fiquei só pele e osso. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. Então, não é anjos de asinha, tá vendo? Ensinam a gente a fazer o que é certo. São pessoas. Ele é anjo. São seres humanos, né, que ensina a fazer as coisas certas. Né? Anjos são pessoas, entendeu? Pessoas que falam a verdade. Ele é anjo. O anjo pra terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Entendeu? A pessoa vem, começa a ensinar a verdade, né? E pede e ora para que Deus não o leve à morte. E Deus vai ensinando a verdade para ele. É isso. Então ele terá saúde novamente, e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou.
Assim foi comigo, eu fiquei doente. Eu vou, Né? quando você fica doente, Deus ele cura você. Cura. Ele me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente. E faz várias vezes. Então quer dizer que toda vez que a gente adoece, né, os filhos de Deus, os filhos que não são de Deus, eles fazem muita coisa errada e não ficam doentes. Pode ver isso. É só os filhos de Deus que ficam doentes. Então, se uma pessoa está doente, porque ele é filho de Deus e Deus está querendo corrigir ele, né? Tem que aparecer uma pessoa, um anjo, né? Que fale a verdade para ele, ensine ele, aí ele vai ser curado e ele passa a ser um anjo também. Começa a ensinar outras pessoas, E é verdade. né? Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Tá vendo? Então, quando a gente fica doente, né? E primeiro ele tenta corrigir a gente pelo sonho. Mas muita gente não sabe interpretar o sonho. É difícil interpretar o sonho. Interpretar? Interpretar o sonho é saber o que Deus está falando através de sonho, mas tem que ser interpretado, né? Deus não chega falando assim, chega através de visões e de sonho, né? É a primeira vez que ele começa a falar. Aí depois ele vai corrigir com doença. Não tá falando de. Não tá falando de que tava aí o negócio? Daí na Bíblia, que tava falando que Deus aí tava falando que falava no ouvido. Então, lembra quando eu fiz quando eu tava fazendo a vitamina? Deus ele falou no meu ouvido e daí eu fui lá bem rapidinho, você nem precisa chamar. Às vezes a gente sente, né? Quando alguém quer falar com a gente tem aquele pressentimento. É assim que Deus fala. Deus fala primeiro em sonhos, né? A pessoa está fazendo algo errado, em sonho Deus vem corrigir, mas só que a pessoa, muitas das vezes, a pessoa não sabe interpretar o sonho. Aí então Deus atinge com doença. E falando em sonhos bons, sonhos ruins. Sonhos ruins quer dizer que a pessoa está agindo mal, né? Quando é sonhos bons, quer dizer que Deus está alegre com você. Mas também tem sonhos bons, sonhos bonitos, sonhos felicidade, significa que vai acontecer. Como no sonho que eu tinha. Você vai crescendo, você vai aprender a interpretar os sonhos. Tá? E daí dos sonhos só a gente vai sonhando, a gente guarda na memória que a gente sonhou. Aí a gente vê o que aconteceu nos dias seguintes. Quando você chegar a sonhar outra vez, você já sabe que aquele sonho é aquilo que aconteceu naquele dia. É assim que a gente vai aprendendo a interpretar o sonho. E os sonhos ruins não vão acontecer, só os sonhos bons, né? Aí a pessoa evita de ficar doente, né? Se a pessoa souber interpretar o sonho, daí não é preciso, eu preciso de Deus castigar a gente com a doença. Mas os injustos, as pessoas que não pertencem a Deus, eles não ficam doentes, pode ver. Eles falam um monte de coisa errada e não ficam doentes, mas porque também não são os filhos de Deus. Tá? São criaturas de Deus, mas não é os eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus que passa por doença e é curado, para de fazer as coisas erradas. Aí é difícil ele ficar doente. Quanto menos coisa errada a gente fazer, mais saúde a pessoa tem. Entendeu? Se a gente ficar doente porque está fazendo coisa errada. Se a pessoa viver uma vida justa, é difícil ele ficar doente. Fazer tudo certinho, agradar o Papai do Céu, não fica doente.
tá? É só isso. Então, deu para entender? Uhum. Então, prontinho. Tchau, tchau. Tchau.